Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very. Fala turma, bem-vindos a mais um programa Jeito Goiano. E hoje, antes de começar o programa, eu quero pedir para vocês, se vocês ainda não se inscreverem no nosso canal do YouTube, corre lá, youtube.com/programa Jeito Goiano. E nas nossas redes sociais também, @programa Jeito Goiano. Lá tem todos os bastidores do nosso programa. E hoje vamos começar falando com a pneumologista sobre os cuidados no tempo seco. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a pneumologista, doutora Daniela Campos. Doutora, primeiro quero te agradecer por vir conversar com a gente, falar um pouquinho sobre os riscos aí dessa fumaça que encobriu Goiânia na última semana, dos riscos para a saúde. Mas antes, obrigada por vir conversar com a gente. Estamos às ordens. Eu adorei o nome Jeito Goiano. Jeito Goiano é especial, é o jeito da pamonha, de várias coisas goianas. É isso mesmo, doutora. Pra gente começar, não tem como não falar dessa fumaça, né? No domingo passado, há uma semana, Goiânia acordou encoberta por uma fumaça. Primeiro, acho que a galera que acordou primeiro pensou, é fumaça, é neblina, o que é? E eu acho que eu pelo menos nunca tinha visto isso em Goiânia, apesar de agosto já ser um tempo mais seco, né? E a gente queria entender quais são os riscos dessa fumaça para a saúde, principalmente para o pulmão. Você falou quando eu acordei, na verdade eu fui para uma festa, cheguei tarde, eram umas 3 e pouco, 4 da manhã, já estava o cheiro, já estava muito desagradável e a gente ficou se perguntando o que era. Depois a gente realmente descobriu que foram vários incêndios criminosos, que eu acho uma pena essas pessoas não serem presas, porque maltrata tanto os animais, a natureza e a gente como um todo. Então, se você olha para o tempo, você vê que tem uma densa camada de poeira, de pó, várias substâncias tóxicas para o nosso sistema respiratório que vieram dessas queimadas. Então, você perguntou o que pode causar. A gente tem visto que ao longo dos anos, Andressa, a gente aumentou e muito, em 30% o número de doenças respiratórias. Então, aquele paciente nunca fumou e tem enfisema pulmonar. Aí a gente começava a se perguntar, como é que ele tem enfisema pulmonar se a maior causa é o cigarro, ele não tem um trabalho ocupacional de uma área muito poluída, é a nossa poluição ambiental. Então, em 30% hoje dos casos de enfisema pulmonar estão relacionados à poluição atmosférica. Então, esses gases, esse ar tóxico que a gente está respirando faz muito mal, tanto para o nosso nariz quanto para o nosso pulmão, principalmente. E aí, quando a gente fala disso, a gente lembra que não só efizema pulmonar, né? A gente tem várias outras doenças, inclusive, nessa última semana, hospitais lotados por pessoas que já tinham algum tipo de problema, asma ou bronquite, que precisaram ir para o hospital por conta dessa poluição. Então, os pacientes que já têm doença pulmonar, como asma e bronquite, DPOC, que é o enfisema pulmonar, eles têm um agravamento porque eles já têm geralmente um processo inflamatório de base. E aí, principalmente esse paciente, ele tem que estar atento para estar indo no seu pneumologista, estar tomando a medicação. Então, o menino que eu atendi hoje, rapaz de 21 anos de idade que não estava tratando. E aí, com essa mudança de tempo, ele fez uma crise grave, foi no pronto-socorro hoje e ele veio consultar. Mas anos longe do consultório. Então, esses pacientes, eles têm que estar atentos, têm que estar com a medicação em dia, não pode afastar do médico, porque ele já tem um processo inflamatório de base. E aí, a gente tem um risco muito grande desses pacientes que têm essa alteração fazer pneumonia. Então, quando se pergunta assim, o que é o maior problema que a gente tem visto? Como a gente tem muito vírus circulando, o sincicial respiratório, o coronavírus, que a gente está vendo uma leva nova de coronavírus. Então, o Covid está aí, as pessoas têm que vacinar, e influenza A, influenza B, então, ou seja, a gente tem todos os vírus, mais essa poluição. Então, o risco de pneumonia, de infecções mais graves nas pessoas idosas e crianças, e principalmente nos não vacinados. Por isso que a gente bate tanta tecla, as vacinas estão aí no postinho, principalmente de gripe, Covid, para a gente prevenir as formas graves dessas doenças. E aí a senhora entrou num assunto que eu ia entrar também, que são esses vírus. A gente vem acompanhando um aumento de Covid, né? Parece que tinha diminuído, e aí agora, nessa última semana, um aumento de procura por testes. Influenza, vírus sincicial respiratório, e tudo isso aumenta a busca
por médico, mas eu queria entender, antes da gente falar desse tratamento e das formas de prevenção, quais são os sintomas, porque são sintomas parecidos. Então, aí que está o problema, né? São sintomas de gripe, então são sintomas muito comuns. É lógico que você tiver, assim, perda de olfato ou paladar, fala mais a favor de Covid. E os pacientes têm tido muita diarreia também, porque está tendo uma virose gastrointestinal também. Um surto com diarreia, vômito, então as pessoas estão ficando muito ruins, tanto de vírus que causam gastroenterite quanto vírus respiratórios. Então, às vezes é difícil fazer um diagnóstico só com uma história clínica. Então, realmente a gente parte para a história laboratorial, assim, será que é dengue, será que é Covid, será que esse paciente tem pneumonia associada? Então, mas geralmente, se você tem tosse, febre alta, se você tem um mal-estar geral, perda de apetite, e a gente tem que ficar muito alerta aos extremos. Se a gente for esperar idoso ter febre, você não faz diagnóstico. Então, o idoso ele pode ficar com a urina diminuída, que pode ser um quadro infeccioso, ele pode ficar confuso, ou ele pode só diminuir o apetite. Então, no caso do idoso, qualquer pequeno sinal, e na criança menor que 5 anos de idade, a gente tem que ligar o alerta que ele pode estar com a infecção já associada e ir para um pronto-socorro. Doutora, a senhora falou de idoso e de criança. Eles são esses os grupos de maior risco para essas doenças respiratórias? Isso, a gente tem o idoso e a criança. Agora você imagina o idoso diabético, o idoso obeso, o idoso com enfisema pulmonar. Então, as doenças vão se somando à gravidade. E principalmente a pessoa que fuma. Então, o tabagista também é de risco nesse grupo. Independente da idade. Independente da idade. Principalmente a galera fumando cigarro eletrônico, que a gente já sabe que o EVALI é uma doença documentada que dá um dano alveolar difuso. Então, o paciente que fuma cigarro eletrônico, a gente acha que ele não tem sintoma nenhum, de repente, quando ele já tem e vai para o pronto-socorro, já está bem mais grave do que a pessoa que não fuma. Então, qualquer forma de nicotina ou de droga, né? E a gente tem os fatores associados, como o enfisema, o diabético, no idoso, então esses sintomas pioram mais, e aí você tem um agravamento do quadro clínico dele. A gente falou dos vírus e a gente também tem acompanhado um aumento muito grande de pneumonia. Existe uma causa para esse aumento de pneumonia recentemente? Então, geralmente, a pneumonia vem logo após um quadro gripal, porque a bactéria adora uma mucosa mais úmida. Então, por exemplo, você tem uma gripe normal, um resfriado comum, dificilmente você vai ter uma pneumonia. Mas se você tem uma gripe com mal-estar geral, ou uma influenza, ou um Covid que inflama muito o pulmão, logo depois desse processo inflamatório, a bactéria adora uma cavidade mais inflamada. Então, quando você tem um processo inflamatório, é mais fácil você ter uma bactéria instalando. Por isso que vem as pneumonias. É lógico que você pode ter pneumonia viral, bacteriana e fúngica, mas a pneumonia bacteriana é que mais leva para UTI, para internação. Por isso que quando o paciente vacina e gripa, a gente fala, peraí, mas você teve pneumonia? Você foi para UTI? Não, então você preveniu formas graves. Por isso que a gente bate tanto na tecla da vacinação. E quando a pessoa fala, eu vacinei, mas eu tive Covid. Eu vacinei, mas eu tive pneumonia. Peraí, mas você teve a forma grave? Não. O que a vacina promete pra gente é que ela previne formas graves. Não foi para UTI, não teve uma meningite infecciosa, não teve uma pneumonia grave. Então, por isso que tem que vacinar principalmente esse grupo etário e nós profissionais de saúde. Mas, assim, se você me perguntar, eu acho que toda a população tem que se cuidar. Além da vacina, quais são as outras formas de prevenção, tanto para os vírus quanto para a pneumonia, que, na maioria das vezes, como a senhora disse, é decorrente desses vírus, né? Então, agora nessa época do ano a gente tem pego muito paciente com conjuntivite, irritação de olho, então lavagem com soro fisiológico nos olhos. A lavagem nasal é extremamente importante, porque o nariz ele resseca e a partir do nariz que eles entram, então através dessas gotículas que eles entram pelo nariz e boca, então o nariz tem que estar umidificado, a garganta muita água porque tem irritação e os pacientes começam a tomar anti-inflamatório e não vai melhorar porque é do tempo. Então, lavagem de olho, de nariz com o soro fisiológico, a água em si por causa da garganta. Eu gosto assim, de passar um chá à noite para o paciente para hidratar mais. Então, a água, chá, suco hidrata, mas principalmente a água. E lembrar da medicação dele habitual e do umidificador. Aí o umidificador atualmente vira aquela polêmica assim, deixa ligado a noite inteira ou não deixa, tem médico que manda desligar. Primeiro, você não vai acordar de madrugada para desligar o umidificador. Segundo, nós estamos falando de Goiás, gente. A umidade aqui chegou a 12%, tá pior que deserto. Você imagina se o umidificador que você ligar vai te dar umidade de 70%, que seria o ideal pra gente? Não vai. Então, assim, eu mando deixar ligado a noite toda.
O que você tem que ter cuidado é que não pode ficar reciclando a água. Então, você usou à noite, sobrou uma água, joga fora, higienize, põe uma água filtrada, limpa. Porque se você ficar usando esse umidificador sem lavar, aí sim, você vai gerar fungo, mofo ali, que vai fazer mal para o seu organismo. E lembrar também do umidificador, não pôr perto de rede elétrica, que vai estragar seu equipamento, parede ou coisa de madeira que vai mofar. Então, você vai ter mais fungo ali. Então, o umidificador é no quarto, longe da cama, não precisa ser perto, que as pessoas acham que tem que umidificar elas. Tem que umidificar o ambiente. Então, longe das pessoas. E você pode deixar o umidificador ligado a noite inteira, que vai melhorar essas vias aéreas. Ar-condicionado, pode ligar? Pode, desde que ele esteja limpo. Então, limpa as pás uma vez na semana. E é bom, uma vez no ano, mandar o técnico fazer aquela limpeza lá dentro do ar-condicionado, do filtro. E aí você pode ligar o ar-condicionado e não precisa ser gelado. Você vê um ambiente fechado, você pode ligar 21, 22 graus, tá bom. Não precisa pôr ele tão gelado. E como o ar-condicionado ele diminui essa umidade do ambiente, aí mais ainda que você vai ter que usar o umidificador junto do ar-condicionado. Não tem umidificador. A toalha molhada também resolve um pouco. Ela vai acordar bem seca, porque está muito seco o tempo, mas põe várias toalhas molhadas no quarto e, se puder, o umidificador melhora mais. Doutora, a gente tem visto as pessoas recomendando o uso de máscara. Nesse momento, é ideal que as pessoas voltem a usar, principalmente ali o grupo de riscos idosos, as pessoas que têm algum tipo de comorbidade? Ótima sua pergunta. A gente voltou com as máscaras para os pacientes. Não só os pacientes que têm comorbidades, mas os pacientes que saem muito na rua. Então, o que é uma coisa ruim esses dias que Goiânia tá assim? A gente sempre manda as pessoas abrirem as casas para ventilar, entrar um sol. Esses dias eu tô mandando as pessoas deixarem a casa um pouco mais fechada. É ruim, porque você junta mais poeira. Então, assim, a casa um pouco mais fechada, fazer a limpeza dela de preferência mais à noite, pra gente dormir num quarto mais limpo. E a máscara ou a cirúrgica, aquela descartável, a máscara de pano. Infelizmente, com a circulação de vírus. E por isso, quando você perguntou por que o Covid voltou? O Covid voltou porque a gente esqueceu das medidas para vírus, que é, você tá gripado, você usa máscara, você tá com o nariz congestionado, você usa máscara. Então, não vá para academia sem máscara se você estiver gripado. Você pode ir, mas você tem que ir de máscara para prevenir a contaminação de outras pessoas. Então, a máscara foi super bem indicada, limpeza de superfície, evitar passar a mão no olho, no nariz. As pessoas coçam muito o olho e nariz, e aí pega no objeto, pega na maçaneta. Então, é assim que a contaminação voltou, porque as pessoas esqueceram a higiene que a gente aprendeu no Covid. Doutora, muito obrigada. As portas do programa estão sempre abertas. A gente já está combinando aqui uma próxima entrevista. Volte sempre que quiser. Eu acho que eu não vou dar spoiler, não, porque eu ia dar um spoiler contando o que é a próxima entrevista, mas eu vou querer essa galera pra gente falar de um assunto muito importante na cidade para ajudar esses jovens que tá com uma ondinha aí que não tá fazendo bem para eles, não. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, curtiu essas dicas? Agora vamos mostrar para vocês todos os detalhes da gravação do DVD de Bruno e Denner. Fala, turma! Estamos aqui para acompanhar o DVD de Bruno e Denner, Nosso Sonho. A gente viu que o DVD tem várias participações e a gente sabe que a maioria são amigos de vocês. Mas como que foi selecionar esses? Porque eu sei que tinha muita gente querendo participar. Sim, esse foi o principal critério, assim, né? Lógico que a gente tem vários amigos na música, né? Mas, cara, a gente pensou assim, cara, vamos convidar esses caras que a gente tem mais convívio, que a gente tem um carinho muito grande, que a gente tá sempre se encontrando, e a gente resolveu, assim, se fosse colocar todas as participações que são os nossos amigos, a gente nem ia cantar. Tem que fazer uns 3 DVD num só. Mas foi isso, cara, foi esse critério. Eu acho que também muito das músicas combinaram também com os artistas que a gente convidou. Então foi isso, cara. Esse foi o nosso critério para escolher as participações, e graças a Deus eles estão trazendo uma energia maravilhosa, vai ser incrível. E falando de repertório, o que o pessoal de casa pode aguardar? Vai ser mais música pra cima, mais música apaixonada ou aquela mais botequeira mesmo? Você falou 3 características que vão ter no repertório. A gente tem de tudo um pouco. Acredito que o repertório ele foi feito para agradar todo mundo, ou pelo menos perto disso, né? Então a gente estuda muito sobre isso. A gente, quando a gente vai selecionar as músicas, a gente seleciona muito dentro disso.
E graças a Deus tá um repertório muito vasto, muito bacana, bem diferente também. E é isso que a galera pode esperar, um repertório bem diferente, bem pra cima também. Olha, eu vou fugir um pouquinho do DVD. Vocês lançaram recentemente uma música com o Ícaro e Gilmar e tá tocando bem nas rádios, no YouTube. E como que tá o planejamento? Tem mais coisa a ser lançado antes do pessoal poder acompanhar o DVD ou os próximos lançamentos já é do DVD? Os próximos lançamentos já são DVD, né? A gente gravou o clipe, gravou o DVD bem perto. Na verdade, a gente gravou o DVD nessa data porque meu filho vai nascer, aí eu quis adiantar, porque depois você sabe, né? Filho é que é trem, né? Tem que cuidar. Então, a gente quis adiantar um pouquinho esse DVD, mas a gente vai lançar um pouquinho mais pra frente, ainda a pior versão com o Ícaro e Gilmar. É uma música que a gente ainda vai trabalhar ela mais um tempo, mas os próximos lançamentos já serão DVD. Olha, todo sucesso do Boom Troll 6, a gente vai acompanhar lá agora no Bastidor DVD. E sábado ainda tem o Boteco com vocês, né? Valeu, pessoal, vamos lá. Valeu. Pessoal, vamos para um breve intervalo. Vocês já sabem, né? É bem rapidinho, então não mude de canal. E se você quer ser um de nossos parceiros, é só chamar no contato aqui da tela. O que é beleza? É o brilho fugaz de um olhar, a suavidade de um sorriso ou a complexidade de um rosto que conta histórias. Beleza não é apenas uma questão de aparência. É um reflexo da alma, um espelho das emoções, uma expressão de identidade. Na H-Derma, questionamos o significado de beleza. Para nós, beleza é confiança, é autenticidade, é sentir-se bem na própria pele, é se sentir confiante para entregar o seu melhor. Através da nossa linha de produtos para estética avançada, procuramos redefinir padrões, desafiando o convencional e elevando o conceito de cuidado estético. Por isso, o nosso maior compromisso é entregar a beleza de ter tudo o que você precisa em um só lugar. Você já conhece as vantagens do cooperativismo de crédito? No Sicoob Secovicred, você encontra um portfólio completo. Oferecemos os melhores produtos e serviços financeiros para você, para a sua empresa e para o agronegócio, com tarifas e taxas de juros mais atrativas. O Sicoob Secovicred tem 13 agências para melhor atendê-lo, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Varjão, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis e Vianópolis. Conheça a nossa cooperativa. Venha ser um cooperado do Sicoob Secovicred. Agora, no Fica a Dica, a Andressa vai contar para vocês todas as ações sociais que o Sicoob Secovicred faz. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Welismara, ela que é gerente de gestão de pessoas do Sicoob Secovicred, já conversou com a gente lá no Dia C do Cooperativismo e hoje voltando para dar continuidade nesse assunto, contar um pouquinho das ações do Sicoob Secovicred, das ações sociais.
Mas antes disso, eu queria te agradecer por vir conversar com a gente, contar um pouquinho sobre as ações. Eu que agradeço, primeiramente, né, pela participação aqui, pela abertura, e falar um pouquinho das nossas ações sociais, né, que tem aí diversos cunhos, e um deles é o educativo, né, onde a Secovcred faz algumas ações para levar educação financeira cooperativista e não cooperativista para todos os cunhos. Então, nós atendemos desde o público infantil, com algumas contações de histórias, de uma forma bem lúdica, né, para trazer a importância do que é, de fato, a educação financeira desde crianças, e também atendemos, né, adultos aí de todos os níveis sociais, levando um pouquinho do básico até o avançado do que é realmente educação financeira. Elismara, no Dia C do Cooperativismo, a gente viu essas ações acontecendo, as crianças ali escutando uma história, e essas histórias elas acabam ensinando como ali poupar o dinheiro, a gente pode dizer assim, e o que é o cooperativismo? Com certeza, com toda certeza. A gente sempre tenta levar a contação de histórias para as crianças de uma maneira lúdica. Então, ali no Dia C, como vocês bem presenciaram, né, a gente faz ali uma rodada com as crianças, conta a história, interage, a gente traz um porquinho, leva um porquinho para as crianças, para elas visualizarem na prática, né, o que é poupar. Então, a gente traz ali o dinheirinho que você ganha do seu titio, da sua avó, do seu papai e da sua mamãe, aonde você vai guardar? Né, os livros sempre trazem uma história de crianças, uma historinha fictícia de crianças que estão ali poupando de alguma forma um dinheirinho. Ou então que aconteceu alguma situação com essa criança desconfortável ali, que ela se pegou em um momento que ela se viu precisando de algum dinheiro, de certa forma, para comprar um lanche, para querer comprar alguma coisa que ela tinha muito interesse. E de onde vem esse dinheiro? Como que você vai conseguir conquistar isso que você quer? Né? Seja um bem material, seja um livrinho, seja um brinquedo. Né? Então, a gente traz para as crianças exatamente essa pegada, de trazer para a vivência dela, né, aquilo que ela almeja, aquilo que ela quer, como que ela pode conquistar aquilo. Elismara, e a gente viu que além das crianças, a gente mostrou também para o nosso público, tinha a clínica financeira para os adultos. Como é que funciona essa clínica financeira? Então, lá no Dia C, né, como a gente bem apresentou aquele dia para vocês, é um público mais carente, né, que é realmente o intuito do Dia de Cooperar. É levar de modo amplo para todas as cooperativas e em regiões mais carentes tudo aquilo que a gente pode beneficiar enquanto cooperativa. E nós da Secovcred estávamos levando clínica financeira, né, levando ali educação financeira de modo geral. Mas como que é a nossa atuação quando a gente está aí com esse público que é mais carente, né? A didática ela precisa ser outra, mas a gente precisa se moldar e atender o nosso público. E ali a gente estava mostrando um olhar para a educação financeira do básico mesmo. Então vamos colocar aqui no papel quanto você ganha, quais são suas despesas fixas, quais são as suas receitas, o que é que a gente dá para poupar, o que é que a gente dá para investir, qual é o seu sonho e o que você pode fazer com o recurso que você tem para alcançar o seu objetivo. Então, é o básico mesmo, entende? A clínica financeira a gente tenta sempre moldar ao público que a gente está atendendo. E no Dia C, normalmente, a gente atende um público que é mais carente, né, em situações, em algumas vezes, de vulnerabilidade, e a gente tenta sempre levar dessa forma, atendendo a necessidade do público. Mas também, quando a gente tem um público que tem uma classe mais robusta, assim, a gente tenta adaptar também para aí sim levar o intuito da educação financeira mais avançado, né? Destrinchando ali um pouco melhor orçamentos, investimentos. Então a gente tenta atender sempre o nosso público. Esse era até um questionamento que eu ia fazer, porque lá no Dia C a gente viu um público, como você disse, mais carente. Mas essas ações atendem outro tipo de público, por exemplo, um cooperado do Secovcred que ele precisa ali, ele viu que desandou as contas. Essas ações atendem essa pessoa também? Também. A gente sempre tenta atuar com todos os eixos, né? E na maioria das vezes, em alguns casos, os cooperados vêm até a nossa cooperativa com alguma demanda, seja para a empresa dele, seja para os funcionários da empresa, né? Quando nós temos aí algumas ações que nós já fizemos voltado para os cooperados e também para os não cooperados, eles vêm até nós e a gente tenta entender qual é a necessidade, qual é o público, qual é a ação, qual é o formato que vai se encaixar naquela necessidade
necessidade, naquela demanda. Mas a gente sempre tenta atender e levar a educação financeira para todos os públicos, independente se é cooperado, se não é, se é da nossa comunidade ou não. A gente tenta, todo mundo que vem até nós, a gente tenta dar um jeito de levar a educação financeira para essa pessoa. Além da educação financeira, a gente sabe que tem outras ações que o Cicobi Secovicred faz. E eu queria que você falasse um pouquinho dessas ações. Quais ações são essas? Além da educação financeira, nós temos aí alguns outros projetos também. Um deles é com o Ministério Filantrópico Terra Fértil, né? É uma instituição aí que trabalha com crianças e adolescentes, né? Então, é como se fosse uma escola mesmo, vai desde a creche até o 6º ano. E além da educação financeira com esse grande parceiro nosso, nós também fizemos algumas reformas, né? Apoiamos eles em algumas reformas dessas unidades. Então, hoje, quando a gente trabalha com educação financeira, atualmente eles estão com 16 unidades e a gente atende as 16 unidades, levando, né, palestra, educação financeira, conhecimento. Trabalhamos com eles em alguns eventos para apoiar. E também na reforma das escolas, que a gente entende que é a base ali, precisa dessa estrutura para poder atender todos os crianças jovens ali, né, que estão nas escolas. Elismara, e quantas pessoas são atendidas? Dá para ter uma base, assim? No ano de 2023, nós fechamos o ano todo com mais de 6.000 pessoas beneficiadas com todas as ações que a Secovicred fez, né, de cunho social e não social também, mas dentro de cidadania e sustentabilidade foram mais de 6.000 pessoas beneficiadas. E agora, atualmente, no ano de 2024, agora em agosto, nós estamos fechando com mais de 6.000 pessoas beneficiadas. Então, nós tivemos aí um crescimento bem significativo, ainda estamos no 2º semestre ainda, né, iniciando o 2º semestre, e já passamos da marca que nós fechamos em 2023. E o intuito é, com certeza, subir cada vez mais o número de pessoas beneficiadas, independente se é educação financeira ou se é algum outro cunho educativo que a gente trabalha. Existe algum canal onde as pessoas podem ficar sabendo dessas ações que ainda vão acontecer? Nós temos a nossa rede social, que é o Instagram da Secovicred, então @Cicobi Secovicred, podem acompanhar, né? Lá vocês vão acompanhar todas as nossas ações, o que a gente faz na comunidade, onde nós estaremos, né? Quais serão os nossos públicos que a gente tem mais atuado, então podem acompanhar na nossa rede social, que a gente tem postado tudo por lá. E as ações do Cicobi Secovicred acontece por meio de voluntariado, né? Só as pessoas que trabalham na instituição podem participar como voluntário, ou pessoas de fora que também desejam participar podem chegar e falar, olha, eu também quero. Nós temos um programa, né, que é o Voluntário Transformador, e esse é interno. Então, hoje, basicamente, 100% do nosso quadro de colaboradores participam desse programa de voluntariado. E sempre quando a gente tem ação social, nós chamamos e convidamos esses voluntários para participar, e aí participa quem quiser, quem se sentir confortável, quem se identificar com aquela ação. Mas para o público externo, alguns eventos e algumas ações que a gente vai fazer, sempre tem uma pessoa ou outra que quer participar, que quer se voluntariar, e a gente está sempre aberto, né? Quanto mais pessoas querendo, né, entrar aí no espírito cooperativista e levar a educação financeira e cooperavitária para todos os âmbitos, a gente está aberto a receber essas pessoas também. Elismara, muito obrigada por vir contar um pouquinho dessas ações sociais. As portas estão sempre abertas. Quando tiver ação, é só chamar, que a gente está lá para mostrar como é que funciona. Eu que agradeço. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho com vocês o que é a ação da Secovicred, né, que é uma instituição de crédito, mas ela também se preocupa ali com a área de cidadania e sustentabilidade, e também fomentar cada vez mais o espírito cooperativista e a educação financeira. Então, estamos aqui sempre que vocês precisarem falar um pouquinho sobre essa pauta, e agradeço sempre pela oportunidade. Muito bom. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem rever alguma dessas matérias, é só ir no nosso canal do YouTube, igual eu falei lá no começo, youtube.com/Programa Jeito Goiano. E os bastidores é nas nossas redes sociais, @Programa Jeito Goiano. Espero vocês na próxima. Fiquem com Deus. Fui!
Ba-dum-bum. 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 Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very